Estamos de volta aqui no Viver Ciência com o Paulo Alcanfor Ximenes, doutor em fitotecnia, e com Adão Wagner Pegu Evangelista, doutor em engenharia agrícola. Estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que faz uma avaliação do manejo de plantas para a produção de bioenergia. Acompanhe agora a nossa reportagem. O plantio de mamona recebeu incentivos federais no Brasil para a produção de biodiesel. Mas até o momento, de acordo com pesquisadores, os resultados estão abaixo do esperado. Formada em agronomia, Clênia Rodrigues é pós-graduanda do programa de doutorado da UFG. Clênia fez um estudo para avaliar diferentes variedades de mamona que têm maior adaptação no cerrado. Hoje a soja é responsável por 80% da produção de biodiesel em relação a todas as oleaginosas, e a mamona perdeu essa característica de estudo. Hoje a cadeia produtiva da soja ela é bem estruturada, principalmente em relação a tecnologias, consegue conduzir bem a cultura dentro da porteira e fora da porteira, que esse é um ponto positivo para a soja e também a tradição dos produtores em relação a isso. E a mamona, essa cadeia produtiva, ainda é deficiente em relação a tecnologias, desde o plantio até a colheita, que é uma das principais dificuldades, também relacionada a doenças, o mofo cinzento, que ataca tanto os grãos de mamona. E em questão dessas características positivas e negativas, a mamona deixou de lado um pouco para a produção de biodiesel. Mas precisa, esse estudo, que é essas variedades que têm esse potencial produtivo no cerrado, e a característica principal é introduzir essa cultura, principalmente na agricultura familiar, que é um ponto tão importante no nosso país. A expansão do mercado de biodiesel no Brasil deverá aumentar o número de pequenos agricultores beneficiados. Hoje, cerca de 84 mil famílias trabalham no fornecimento de matérias-primas para as usinas. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O biodiesel é uma alternativa muito importante, que a gente já sabe que ocorre essa escassez dessas reservas de petróleo. Então é a principal alternativa para substituir esse petróleo. E a qualidade dele é mitigar esses efeitos climáticos que o petróleo causa e também essas características dessas mudanças ambientais. E esse aumento de biodiesel de 6% para 10% tem essa característica principalmente do efeito ambiental. Pensando que o biodiesel ele é vindo através de fontes de vegetais e também animais, que seria uma boa alternativa para empregos de campo, que seria um viés também para a produção de biodiesel e pensando principalmente no meio ambiente. Professor Paulo, os custos necessários para a ampliação do uso do biodiesel no Brasil são baixos em comparação aos benefícios que o mesmo pode proporcionar? Sim, eu acho que nós já temos um investimento nessas culturas, tem gente preparada, né? E eu acho que o biodiesel é uma saída à questão da poluição ambiental e mesmo o Brasil reduz algumas divisas que deixam de importar petróleo necessário. O petróleo tem uma vida limitada e nós vamos ter que contar com essas energias renováveis, né? Então, acho que nesse caso o biodiesel é uma grande opção para que no futuro, talvez bem próximo, a gente possa ainda ter um ambiente saudável, né? Um ambiente ainda puro e sem poluição, e também com uma energia renovável sendo produzida todos os anos, sem trazer grandes prejuízos ao meio ambiente. O senhor gostaria de complementar, professor Adão? Pode ficar à vontade. Só complementando as palavras do professor Ximenes, dentro do mesmo enfoque, acho que esses custos realmente superam, são mais baixos, por quê? Isso aí tem que se dar um enfoque principalmente a dois fatores que são muito importantes. O primeiro deles é o social, como o professor Ximenes já fez um pequeno comentário. Porque com a produção do biodiesel, isso aí, logicamente, tem como resultado a permanência do pequeno agricultor ou do grande agricultor no campo, gerando tanto renda para o próprio agricultor quanto para a região. O outro enfoque é o ambiental, como o professor Ximenes também comentou, porque o biodiesel é dita como uma fonte renovável, ao contrário do que é o diesel de petróleo.
Por quê? Porque a planta, para satisfazer as suas atividades fisiológicas, ela acaba retirando do ar o CO2, né, que é emitido, logicamente, pelos veículos automotores, e, em contrapartida, ela libera o oxigênio, melhorando a qualidade do ar. Certo. Agora, falando, o senhor citou o pequeno produtor. O que vocês acham do uso do biodiesel pela agricultura familiar, que inclusive foi chamado de combustível social, né? Há condições viáveis de produção agrícola? Isso tem acontecido, é o selo social que o pessoal chama. Então, existe uma parceria entre a agricultura familiar e as grandes empresas de esmagamento de soja, e essa parceria tem viabilizado, né, essa produção na agricultura familiar. E muitos assentamentos também, né? O pessoal junta vários lotes nos assentamentos, produzem a soja, e essa soja então é repassada para esses grupos que fazem a moagem da soja e a produção então do biodiesel. Falando de próximos passos, professor Adão, existe alguma possibilidade de dar continuidade a essa pesquisa sobre o pinhão manso? Ah, sim, claro, né? Porque o pinhão manso, nos primeiros estudos que nós fizemos, para viabilizar o seu consumo, o seu plantio, né, seria interessante que houvesse uma utilização dos seus subprodutos. Subprodutos de quê? Subprodutos da extração do óleo, né? Porque no momento que se extrai o óleo, retira-se da semente o óleo e sobra um bagaço, conhecido como torta. Essa torta, ela é extremamente rica, tanto em minerais, que podem ser utilizados, volta para a própria lavoura, né, para nutrir as plantas, ou pode ser utilizado também para alimentação de animais, né? Da casca do fruto do pinhão manso, pode-se fabricar o briquete, ou mesmo pelletizar, né, e esse subproduto pode ser utilizado nas termoelétricas, né, para produzir também energia. Ok. Vamos para um rápido intervalo e em seguida continuamos nossa entrevista. Daqui a pouco no Viver Ciência, nossos convidados respondem perguntas de um especialista e você vai ver ainda como é possível fazer pesquisa relacionada à agronomia na UFG. Da mesma forma que o mestrado, o doutorado é um curso regulamentado. No caso do Brasil, nós temos o doutorado é basicamente acadêmico. Ele é oferecido por universidades ou instituições isoladas, credenciadas pela CAPES. Existem doutorados feitos fora do Brasil, que para serem validados no Brasil, precisam ser submetidos a instituições que tenham e que ofereçam doutorado. É um grau acadêmico que é superior ao grau de mestre e normalmente é exigido para o exercício do magistério superior.